Várias mensagens através do WhatsApp aqui, fazendo inclusive sugestão, né, de pauta para a gente, mas a gente vai procurar aqui ser objetivo e vamos atender, nós vamos atender aqui todos os ouvintes. A princípio, a respeito das diárias do Hotel Churrascaria O Laçador, que o município apurou até agora, e eu gostaria que o senhor começasse falando, doutor, sobre a exposição, né, do município, se é legal, né, a forma de que foi colocada essa dívida aí através de um vereador na Câmara, através da imprensa, se é legal ou não. Fica à vontade. Bom dia, Marcos. Marcos, tem vários aspectos. Primeiro, eu gostaria de justificar por que é que eu estou aqui tratando desse assunto. Né? As pessoas às vezes têm a ideia equivocada, e eu nunca canso de repetir, de que procurador defende interesse de governos. Nós defendemos o interesse do município de Penedo. Eu só estou aqui porque esta matéria envolve 2 processos judiciais. São dois? 2. A Churrascaria O Laçador tem 2 ações judiciais. Uma nós já contestamos, é de 2014, e uma outra que entraram agora, no dia 27, salvo engano, de julho, é muito recente, nós não fomos, acho que não há nem despacho do juiz mandando citar. Nós temos 60 dias para contestar depois de juntada mandada aos autos. Então, sim, nós temos prazo em quádruplo para contestar como fazenda pública. Mas eu já visualizei todos os autos, porque esses autos são 2 processos. É o 0864.69/2014, o advogado é o doutor Franklin, e o processo novo, que é o 0700-83456/2015, que é esse de 27 de julho, de R$71 mil, o outro é de R$41 mil. Então, dão mais de R$100 mil de despesas. Né? Então, por conta desses 2 processos judiciais que estão confiados à defesa do município, à Procuradoria-Geral, órgão que eu represento no momento como Procurador-Geral, eu tenho a obrigação de prestar os esclarecimentos à população, porque são processos judiciais. E a entidade que representa judicialmente e extrajudicialmente o município é a Procuradoria-Geral. Estou aqui dizendo isso para a pessoa não achar. O prefeito mandou ele fazer a defesa dele lá. Pau mandado de ninguém. Respeito o prefeito como superior hierárquico, mas o meu dever de estar aqui é de prestar conta de 2 processos judiciais que me são entregues, porque a vítima, no caso, o réu é o município é o povo. O povo que está sendo demandado para pagar uma dívida. E aí a Procuradoria tem o dever de verificar se essa dívida é legal, se foi constituída na forma da lei, se os agentes públicos que ordenaram a despesa ordenaram dentro da lei. A gente, embora aqui o título, né, das manchetes tenha sido a farra, a Procuradoria não comunga com farra. Título que eu nunca usei aqui, diga-se de passagem. A farra, para a gente, ou desordem, ou ilegalidade, ou improbidade praticada, não é uma máxima que venha a ser defendida pela Procuradoria-Geral do município. Se algum secretário, agente público, indevidamente usou a máquina, é claro que a Prefeitura responde, é a responsabilidade objetiva. O fornecedor não tem nada que ver, em tese. E aí depois a gente procura aquele agente público que agiu com improbidade, com ilegalidade, e vai responsabilizá-lo pela despesa e criminalmente. Isso. É dever nosso, senão a gente prevarica. Certo? Então, a minha justificativa de estar aqui hoje é porque a Procuradoria cabe a defesa dos processos. E aqui a matéria é judicial. Todos os 2 processos estão na 2ª Vara Civil da Comarca de Penedo. E um, inclusive, já contestado pela Procuradoria, que é o de 2014. Então, em relação a esse 2014, esse processo, as notas são referentes a essa administração aí? Não, né? Não. É isso que eu vou tratar dos 2, para mostrar a vocês, os 2 processos. Né? Então, o que eu estou dizendo, o nosso trabalho na Procuradoria é esse, defender o município. Quero logo deixar bem claro que aqui eu vou tratar apenas daquilo que nós, como procuradores, visualizamos no processo. O que está escrito, o que foi acostado, o que foi juntado, o que a parte diz preto no branco. É sobre isso que eu respondo, claro. Né? A questão do vereador Derivan Tomás, do pronunciamento dele,
nós, enquanto procuradores, não enxergamos nenhum ato que justifique a intervenção ou defesa da Procuradoria, porque, primeiro, ele não faltou com a verdade. Ele recebeu uma documentação que lhe foi solicitado que tornasse público. Ele só tornou público uma documentação que ele recebeu do empresário. E esse fato foi confirmado aqui pelas advogadas, está gravado, do estabelecimento. As advogadas aqui confirmaram que realmente o empresário entregou ao vereador com o objetivo dele ofertar a denúncia na tribuna da Câmara. Está gravado isso. Né? Esse é um ponto que eu vou começar a responder já a sua pergunta. Se é legal essa exposição. Por isso que eu estou tratando a questão do vereador. O vereador, na tribuna da Câmara, ele é inviolável em seus atos e manifestações. Então, como município, como defesa do município, nós não temos nada a defender o município do que o vereador disse. O vereador apenas teve a utilização de documentos que lhe foram fornecidos e ele entendeu, é inviolável, quer dizer, ele não sofre nenhum processo por calúnia, por duplo de informação, quando está pronunciando na tribuna da Câmara. É um direito dele que o povo concedeu. Fez o seu papel, e se é oposição, o prefeito, o papel é esse. Publicizar, e combater, e perquirir. Até porque também a atribuição da Câmara em verificar as despesas públicas. Isso. Né? Eu só acho assim que não caberia nunca, nem na imprensa, nem na boca de ninguém, a palavra farra, porque só caberia se houvesse tido pagamento. Você não pode dizer que a prefeitura convalidou, é condenada por pagar a farra, aí sim. A despesa não foi paga. Não há até hoje quem está no prejuízo, se alguém comprou, é o empresário. A prefeitura, o povo, o erário é o dinheiro do povo. O erário, despesa zero. Não foi pago nada. Então não houve farra. Não, pode ter havido a farra lá. Agora, para os cofres públicos, o prejuízo, o dano ao erário, não aconteceu. Não. Dano ao erário, não. Até hoje, não. Nada foi pago. Até porque o pagamento das despesas públicas, ela tem uma sequência e tem requisitos. E é isso que eu quero falar inicialmente. Não é aleatoriamente, não. Não. Você imagine que a administração tem dezenas, quase uma centena de contratos. Nós temos contrato para compra de medicamento, de material de expediente, de combustíveis, de material de construção. São N licitações que nós temos, né? Tudo licitado, contratado. E existem regras para você pagar uma despesa. Regras simples. Né? Para a gente, a despesa, ela tem 3 fases que são, para a gente, consideradas essenciais. O empenho é a primeira delas, que é o que forma, que é a reserva de crédito que a gente deixa. Né? Segundo, a gente tem a liquidação né, da despesa, é um outro passo. Né? Você tem que certificar se realmente ocorreu aquela despesa. Chega uma nota fiscal. O fato só, e é uma coisa que me impressionou muito na entrevista das colegas advogadas aqui, e me deixou perplexo, é a hipervalorização de um protocolo. Olha, nós protocolamos, as notas são legais, que estão protocoladas lá na prefeitura. Não significa muita coisa não, gente. Se você quiser protocolar agora de manhã na prefeitura, um pedido de alvará para um lote na Lua, você protocola. Vai ter um servidor lá, efetivo, com carimbo, com matrícula. Você bota lá num pedido, solicita alvará de construção para uma casa de 2 pavimentos na Lua. E assine, bota seu CPF, que vai ser protocolado, vai ser recebido. Você vai ficar com o documento na mão protocolado pela prefeitura. Significa dizer que a gente vai dar esse alvará? Vai me dar trabalho, porque eu vou ter que dizer que só quem tem táxi lunar é a NASA, lá no Cabo Canaveral, que a prefeitura não tem jurisdição, que eu só posso ir até o bairro de Santa Luzia e coisa e tal. Mas não vou dar alvará nenhum para ninguém fazer terreno na Lua, casa na Lua. Mas você protocola. Assim, uma nota. Você já imaginou se para receber dinheiro da prefeitura fosse só protocolar a nota? Você aqui na sua rádio tirava quantas notas você quisesse. Mandava para lá, protocolei. A palavra mágica. A prefeitura está me devendo. O servidor recebeu, carimbou, disse que recebeu, está lá, estou com um protocolo, vou receber o dinheiro. Você já imaginou se combustível fosse assim? O sujeito abastece lá no posto, o cara só emite a nota e diz, agora pague.
Desse jeito não funciona nem no poder público, nem para ninguém. Toda despesa pública ela tem que ter primeiro uma ordem da autoridade competente. A ordem de fornecimento. E se eu tiver contrato, a ordem está prevista no contrato. É obrigatório apresentar a ordem. E quem pode apresentar a ordem? Aquela pessoa que o contrato nomina. Não é qualquer um. Então, no posto de combustível, vai um ofício na frente dizendo: os secretários fulano, ciclano e beltrano podem assinar a nota de combustível, vai o autógrafo, vai a quantidade de combustível mês, a cota, limite de cada um, e no final do mês as assinaturas têm que ser conferidas e cada secretário e coordenador tem que conferir o que mandou, suas assinaturas, e atestar a nota. Atestar e dizer: eu reconheço que realmente essas assinaturas são minhas, eu mandei abastecer esse abastecimento e foram abastecidos. Ou seja, eu estou aceitando. Toda vez que você compra um produto numa loja, seja um sofá, uma geladeira, um fogão, pode olhar que a loja, para poder emitir a garantia, ela emite a nota, e tem um rodapézinho, uma partezinha que é destacada na nota, onde você bota: declaro que recebi nesta data a mercadoria constante da nota. Assina. Acima. E você assina e põe seu número de identidade. Aquilo é a prova de que você recebeu a mercadoria. No serviço público é tão amarrado mais. Você tem que ter a ordem autorizando a prestar o serviço e tem que ter aquele que diga que o serviço foi prestado. Eu posso mandar. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nenhuma censura ao empresário Dorival Vasconcelos, pessoas que pessoalmente me consideram uma pessoa de meu conhecimento, um amigo, um homem sério. Eu não estou fazendo nenhuma crítica velada à pessoa do empresário Dorival, um homem que merece todo o respeito. Eu estou falando aqui de como a despesa pública ela é processada. E os exemplos de como ela deve ser processada. Certo? Então, a despesa pública é assim. Tem que ir uma ordem. A ordem de quem? É do secretário, tem que estar assinada por ele, carimbada, num ofício, no papel oficial. Vai fornecer tantas quentinhas, vai fornecer tantas... Hospedagem para quem? Quem é que vai se hospedar? Quantos dias? Tem que estar discriminado. E quem se hospeda tem que preencher a ficha e tem que ficar um comprovante que ele realmente, aquele serviço foi prestado. Sim. Tem que ser aferido. Eu posso mandar uma ordem para hospedar uma equipe de 15 pessoas que vem do Tribunal Regional Eleitoral para treinar aqui nas eleições do Conselho Tutelar, que vai vir aqui a equipe agora, eu vou hospedar em algum lugar. Né? Eu vou mandar uma ordem para alguém hospedar. Né? Onde tiver licitado, eu vou mandar hospedar. Eu tenho que dizer quem são, a matrícula e os dias. E no final eu tenho que conferir se veio a equipe. Vamos que faltem. Eu pedi 10 pessoas, só vieram 8. 2 faltaram. Só o fato de eu mandar a ordem não significa dizer que o serviço foi prestado para todos os 10. Sim. Só vieram 8. Eu pago dos 8. Porque não foi prestado daqueles outros. Então tem que haver também a ordem autorizando a prestar e a efetiva comprovação do serviço. Eu mando você fornecer tantos sacas de cimento. Tem uma licitação comigo. Você tem que provar, eu tenho que conferir, tem que ter um funcionário público que ateste que realmente o caminhão foi carregado com tantos sacos. Aí sim você emite a nota fiscal, ela vai toda certinha, o secretário atesta: eu mandei, recebi, conferi, pague-se. É assim que funciona em todo o poder público, no país inteiro, em qualquer esfera. É assim que deve funcionar. É o correto, é o lícito, é o certo. Você não pode prestar um serviço sem ter uma ordem. E aí é onde vem a minha estranheza em 2 aspectos. Né? Quando falei do vereador, a questão da exposição à mídia. Né? Eu entendo que, nesse aspecto, eu divirjo do procedimento adotado pela empresa. Eu entendo que eu, sendo advogado, não aconselharia, até foi aqui relatado pelas advogadas que houve a intenção de entregar o vereador para denunciar. Eu entendo que quem deve, o Código de Defesa do Consumidor, é claro, artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Você já imaginou se todo mundo que deve uma parcelazinha da geladeira, do liquidificador, de uma feira no supermercado, o dono do supermercado pegasse a moda de mandar a nota, um vereador denunciar na tribuna da Câmara, e depois botar num carro de som, na rádio de Penedo: fulano, você está devendo aquela parcela aqui. Isso como forma de pressão para receber dinheiro. Isso é uma prática tida como criminosa pelo artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, ou qualquer outro procedimento, né, que interfira com o trabalho, ou a ridículo, né, das pessoas. Então, essa conduta me preocupou muito. Há uma divergência doutrinária, há quem diga que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prefeitura, porque é um ente que tem uma supremacia,
Mas eu comungo do entendimento da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União, que já tem um julgado desde 99, que definiu para o Instituto de Pesquisas da Marinha, em que é possível aplicar subsidiariamente, sim, o Código de Defesa do Consumidor. Particularmente, do ponto de vista ético, eu comungo inteiramente com isso. Eu acho que não é um caminho. Se já tem o caminho judicial, já entrou com as ações, aí me permita, mas eu não achei uma atitude acertada fazer o estardalhaço, né? Porque de todo jeito é o erário. Aqui tem duas dívidas, tem dívida do governo de Israel e tem suposta dívida do governo do Márcio. E eu não sou advogado, disse aqui, não defendo governos, mas são períodos distintos. Mas só sobrou tudo para o governo atual, o governo do Márcio. Ele é quem debitaram toda a fatura. Toda a fatura foi debitada num só. E isso arranha a imagem da prefeitura, do poder público, que as pessoas têm que separar da figura dos governantes. Então, como procurador, eu entendo, procurador do município, eu entendo que o município foi, sim, enxovalhado por conta da maneira de se cobrar. Porque se a moda pega, né, ele vai ligar. Para mim, é uma forma que um comerciante, um órgão, até porque é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, e aí, se é o poder público ou não, para mim a regra deveria ser geral e não se deveria se levar isso a público. Isso é uma opinião pessoal minha e dos demais colegas procuradores, né? Nós temos o direito de expor respeitosamente a conduta de cada um, até porque eu acho que isso não leva para lugar algum. Não resolve nada. Em relação ao que o senhor tem no momento, o estabelecimento comercial reúne as provas necessárias para esta cobrança, doutor? Olha, nos dois processos, vou falar dos dois, né? Um está até com a cópia aqui. O primeiro processo foi contestado há mais de ano, quase um ano já faz, nós apresentamos a nossa contestação. Ela foi no dia 8 de setembro de 2014. Né? Faz já um ano a contestação do município. E a minha colega, não foi nem eu, a minha colega Sandra, provavelmente esse outro processo também não serei eu, vai ser distribuído a um dos procuradores, ou Sandra, Diego, ou Sheila. Provavelmente será a Sandra novamente, porque ela já maneja um. Mas acredito que os argumentos que ela usou no primeiro, que é do período da gestão anterior, do Israel Saldanha, que são notas de 2011, 2012, dá R$41 mil sem juros e sem correção. O que eu visualizei, apesar de ainda não citado, mas o que verifiquei nas imagens desse segundo processo, que ainda não foi citado ainda, os dois são o mesmo modo de cobrança. Sim. Ou seja, a empresa cobra, mas não junta uma ordem de serviço. Não tem. Só tem as notas. As notas não têm nenhum aceite de mercadoria, de serviço prestado por nenhuma autoridade pública, nenhum secretário. Tem uma lista que ele faz, que diz que é da saúde, que é da educação, mas quem mandou? Quem foi que mandou? Quem recebeu? Quem usufruiu? Quem foi que se hospedou? Cadê as guias de hospedagem? Cadê as ordens de serviço com os nomes das pessoas que foram autorizadas conforme a cláusula 15ª, item ponto 3? O estabelecimento tem contrato? O contrato tem contrato, tem licitação. O contrato reza na cláusula 15.03 que os serviços serão prestados mediante a apresentação de ordem de serviço. E aí é o que nós questionamos na contestação. Cadê as ordens? Quantas ordens tem? Não tem. Não tem. Tem uma nessa ação nova de 4.080, um check-out, não é ordem de serviço, é o check-out, o atesto que foi prestado, que supriria a ordem, não entender. Certo? Se você não tem a ordem, mas tem pelo menos o check-out. O secretário atestando que o serviço foi prestado, ele esqueceu de emitir a ordem, foi verbal, mas ele tem que atestar que recebeu. E isso é cláusula contratual, está no contrato, é obrigatório você só despachar mediante a ordem de serviço. Senão a administração perderia o controle, como dito aqui antes. Você já imaginou se o cara fosse abastecer carro sem ordem de serviço? Sem ter um ofício lá, mesmo dizendo quem pode assinar, e a quantidade de pessoas, quem é que pode ordenar a hospedagem? Aí você perde o controle. E uma farra não só serve para quem encheu um bucho, né? Serve também para quem recebe o dinheiro da farra. Só não serve para a prefeitura, que está pagando algo que não lhe serviu para nada. Aí vai debitar na conta do povo. Vamos tirar da merenda do menino, vamos tirar de pagar os funcionários, né? Vamos tirar das coisas sérias que a gente tem que pagar.
E a Procuradoria não é órgão para chancelar vagabundagem de ninguém, não. Vamos pagar o que é certo. Eu não vou defender aqui pagar aquilo que eu não sei o que estou pagando. Quem mandou? Ah, mandou. Podia ser um centrilhão. Foi quem mandou. Fulano é a autoridade competente, pronto. Vai pagar. Agora vamos levar para o Ministério Público para saber por que ele mandou gastar essa diária aqui com essas pessoas aqui. Aí é outro aspecto. Agora, para mim mandar investigar, ou até o Ministério Público mesmo investigar se houve dano ao erário, tem que primeiro saber comprovar o dano. Você tem que pagar. Tem que sair o dinheiro do caixa. Aí teve dano. E para sair, alguém tem que assumir a responsabilidade de dizer que mandou. Eu não estou dizendo que ele inventou lá essas despesas. Só estou dizendo que nos processos não consta a autoridade competente mandando a ordem escrita conforme está previsto no contrato. Também não tem uma nota fiscal dessa que tenha o recebimento, o ateste da legalidade, alguém dizendo que esse serviço foi prestado. Até porque as notas não botam o nome de ninguém. É só dizendo tantas hospedagens. De quem? Mas o nome do cantor, né? Quem foi? É só hospedagem ou tem alimentação também? Tem uma dessas ações aqui na primeira, se eu não me engano, a procuradora ventilou que a cobrança, inclusive, é alimentos. Esses 41 mil aqui, alimentos. O contrato não é para fornecer alimentos. Muito me estranha você ter um contrato para fornecer hospedagem e emitir 41 mil reais de notas de alimento e cobrar. O objeto do contrato, que você tem uma prefeitura, não dava suporte a isso. Por isso que a Procuradoria contestou também. Do invés do contrato, é uma mercadoria que nós não contratamos. Mas mesmo que a gente não tivesse contratado, cadê a ordem de quem mandou? Vamos lá. Nem isso. Não tenho a ordem de quem mandou. Então me mande o atesto de quem realmente, de uma autoridade pública que diga, ó, esse serviço aí foi eu que mandei, foi prestado. Com assinatura. Só tem uma. R$ 4.080. O Erles Marques, só. Não tem mais. Nas duas ações não tem um atesto de legalidade, não tem quem receba. Aí quando vem para mim como procurador, e aí quando eu digo, bem, cara, eu não estou aqui imputando a senhor Dodge que ele está criando um fato, ou querendo cobrar aquilo que não vendeu. Não estou discutindo isso. Eu só estou discutindo que documentalmente, o que o senhor tem aí, né? O que eu tenho aqui, à vista dos documentos, nenhum procurador vai dizer, pague. Não tem como mandar pagar uma coisa dessa. O volume é alto. E não tem comprovação de quem mandou, de quem recebeu, de nada. Tem só nota protocolada. E isso não é o suficiente para comprovar um vínculo de prestação de serviço. Agora, doutor, inclusive, como estou dizendo, nesse contrato inicial aqui, o mais grave, eu tenho um contrato para prestar hospedagem e você está me cobrando alimento. Como é isso? Eu não tenho um contrato para isso. O contrato de alimento foi outra empresa que tinha ganho. Então, daí a dificuldade de nós, procuradores, todas as ações. Uma já foi contestada e a outra vai ser contestada pelo mesmo fundamento. E não me venha trazer aquela rama de notinha, de papelzinho. Não. Traga as testemunhas de quem são as pessoas, uma por uma. Cadê as fichas de hospedagem dos hóspedes? A ordem de quem mandou? Nada, não tem nada, só tem as notas. Aí fica difícil para a gente até fazer justiça, sei lá, se realmente se foi alguma autoridade que mandou. Aí só ele quem pode dizer, não sou eu. No documento, no processo, não tem. Pode abrir os dois processos, tá? Visualizar. Você entra, bota aí no Google, TJL. Botar esses dois números aqui, você entra e visualiza. Se tiver um advogado do lado que tenha cadastro nos autos, ele visualiza página por página. Aí você vê as notas. Todinha. E toda a documentação que ele juntou. No primeiro processo são notas de alimentação. E o contrato é de hospedagem. E não tem nada também. Então, para a gente, assim, é muito constrangedor, porque você imagina, isso é uma cidade pequena. Às vezes as pessoas julgam mal a gente e não sabem o que é ser um procurador numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu tomo café pelo menos 2, 3 vezes por semana no Laçador. E não é por conta da prefeitura. E não é por conta da prefeitura, não. Eu, como pessoa, eu sou amigo do Dodge desde que ele tinha a churrascaria lá embaixo, na feira. Que já era bom tempero. Eu sou um freguês assíduo dele, sou um amigo dele. Uma pessoa que eu gosto muito. E o constrangimento que a gente tem de ser advogado, né?
ser concursado da prefeitura. E eu gostaria muito que tivesse tudo certo aqui, como em alguns processos já tiveram, inclusive do período Israel, uma cobrança de um transporte de estudantes, uma dívida quase no tamanho desse aqui, uns 60 mil reais. E nós perdemos. E eu disse ao prefeito, nós vamos perder, porque ele provou que o serviço foi prestado. O contrato tinha um defeito, um vício, uma nulidade, mas o contrato existia, embora que fundamentado de forma errada, e existia a prestação do serviço. Foi comprovado. A LOC, essa empresa aí, está cobrando mais de 1 milhão do município do período do Israel. 1 milhão, doutor? 1 milhão de reais. E continua prestando serviço, mas ela não veio para a rádio para dizer que o município está devendo 1 milhão. Nem entregou a um vereador a dívida, né? Não. E está atestado. O secretário disse, foi prestado, não foi pago, nem foi empenhado. Meu Deus. Mas foi prestado. Mas se tiver de pagar, vai pagar. Prestou o serviço, comprovou que prestou, o município tem que pagar. E vá atrás do irresponsável que mandou se o serviço realmente não era devido. Que no caso da LOC, o serviço é de coleta de lixo. Claro, coleta de lixo. Coleta de lixo, a gente sabe. Não foi pago. Não foi pago, mas prestado foi. Se foi prestado, vai se pagar. Não há decisão judicial, não estou dizendo que foi prestado. Né? Mas se foi prestado, vai se pagar. Se não foi prestado, não se paga. Mesmo hipótese desse daqui. Nesses daqui não há nenhum atesto da legalidade dessa despesa por nenhum secretário. Fica difícil, você não tem quem mandou, não tem quem se hospedou e não tem quem atesta essa despesa. Para mim não existe. Eu tenho um contrato de hospedagem, você manda cobrar alimento. Não é? Aí diz, não, você está defendendo outra gestão. Nós defendemos independente de gestão, o município, porque isso aqui é dinheiro que vai sair do bolso do povo. Não sai do bolso de ninguém particular, não. Sai do cofre da prefeitura. É menos remédio, é menos lâmpada, é menos tudo. Cada despesa que fosse pagando sem ter um suporte de veracidade. E eu posso dizer, outras aí pode ter sido até paga, mas que não passou pela Procuradoria. Se entrar com ação judicial e a gente na ação detectar que não tem elementos, a gente contesta. E defende o município, que é a minha obrigação defender. Então, nesses dois casos aqui, o que está nos autos está disponível aí. Quem quiser pode verificar, colega advogado, veja. Se a despesa pública pode ser atestada dessa forma. E se for desse jeito aí vai virar, se houver um precedente desse, sem você comprovar nada, você imagina, o nego vai empurrar a nota na prefeitura, torta e a direita para receber. Não, jamais poderia ter sido assim, não pode ser assim. Tem que ter a comprovação. Se ele tem, não juntou nos autos, não estou dizendo que não tem. Se ele tem a comprovação, as ordens, em nenhuma das ações foi juntada a ordem nenhuma. Doutor, tem uma pergunta aqui do povo. Não deixou o nome, mas diz assim, Marcos, pergunta ao doutor Tico, como é que um hotel, uma pousada, não tem registro de quem se hospeda? O único que eu conheço é motel. Tem rotatividade e esse você não se identifica. Né? Mas todo hotel tem uma ficha de registro dos hóspedes. Pelo menos isso tinha, está assinado lá, data, hora, dia, quem foi. É isso que eu digo que falta nos autos para a gente ter um esclarecimento da verdade. Porque nós, enquanto procuradores, para mim, é indiferente como é o seu aspecto de legalidade. Se porventura tivesse tudo lá, tudo certinho, né? Eu mesmo dizer, pague, vamos. Aí o prefeito está aqui, ó. O senhor vai atestar isso aqui foi real, isso aqui é. Aí é outro aspecto, que entra o aspecto de improbidade, de veracidade, de interesse público realmente, se realmente aquilo foi para atender a prefeitura. Que eu digo, às vezes as pessoas ficam, rapaz, um dinheiro todo desse. Não é não. O volume de uma prefeitura que movimenta um orçamento como a de Penedo, tem, algumas despesas aparecem. Num correr de um ano você gasta, porque no Bom Jesus são convidados, é imprensa, é banda. Durante um ano você tem médicos, você tem pessoas de fora que vêm para cá. Médico, por exemplo, hoje, tem muito médico que tem especialidade, só vem para Penedo se a gente pagar a diária dele, mas a diária é a hospedagem, o combustível, técnicos que vêm dar treinamento, enfim, tem despesa. Nenhum município vai me dizer que vai passar o ano sem gastar com diária. Gasta com diária, sim. Gasta com alimentação também. Você tem alimentação diária, UPA, unidade
SAMU, entendeu? Treinamentos que você tem, que você mantém a alimentação diária e outras esporádicas que tem também, eventos, treinamentos, coffee break, tem. Para tudo isso tem uma justificativa, claro, dentro de um valor que seja razoável. E que você comprove a necessidade de ter feito aquela despesa. Isso aí não vejo problema não. Agora, tem que ter... Esse valor fugiria disso? No meu entender, fugiria um pouco. Fugiria porque assim, somar tudo, no caso se for só esse valor todo do período, nem tanto, isso aí seriam 2 anos. A média de 35 mil por ano. Para uma prefeitura que tem um faturamento de 70 milhões, de 80 milhões, não representa muita coisa em termos de orçamento, entendeu? Para a proporcionalidade dela. Uma prefeitura com 2.000 e tantos funcionários, com a folha de 4 milhões de reais por mês, você gastar um ano 70 mil de diária, ou 50 mil de diária, proporcionalmente é algo que estaria dentro. Agora, a quem pagou, a quem foi que se hospedou, esse é o principal questionamento que a gente tem. E como procurador, porque está posto aqui, eu não posso aceitar, nem eu, nem minhas colegas, não fui eu que contestei, foi minha colega, e eu endosso tudo que ela disse aqui, eu não tiro uma vírgula não, eu lamento essa situação de constrangimento, como disse antes, que envolve uma pessoa conhecida da cidade, um empresário de sucesso, um homem de todo respeito de todo mundo, mas a prefeitura também tem que ser ouvida, tem o seu lado jurídico também. E digo, não é o prefeito que manda o procurador contestar ou negar, pagar, não. Eu nunca recebi um telefonema do prefeito Márcio Beltrão para dar opinião sobre processo nenhum. Ele nunca me pediu, nunca interviu em nada. Isso aqui é papel de oferta. Às vezes uma contestação dessa não passa nem por mim. O processo é distribuído judicialmente, distribuído para os 4 procuradores. Então, a gente faz um sorteio. Então, se você pegou um esse mês, no outro próximo, pega por ordem de sorteio. É dividido equitativamente para todo mundo, dependendo da capacidade material. Só quem não pegaria seria o Diego, que é procurador fazendário. Eu deixei ele só com a área fazendária. Mas, ou eu ou as minhas 2 colegas, qualquer um teria legitimidade, pode cair para qualquer um deles, por sorteio. Então, até por sorteio, a gente não sabe nem para que o procurador vai designar essas ações comuns, certo? Então, e é comum, a prefeitura tem outras cobranças aí, não só tem de Dorgival não, tem de outras pessoas também que dizem que prestaram serviço, de outras gestões, e a gente discute. Quando tem base legal, uma desapropriação mesmo, nós fomos demandados do SAI, que não foi paga, eu não contestei, já fiz o acordo nos autos e estamos pagando, pagamos a primeira parcela, vamos pagar até o final do ano. Sim. Aquele terreno lá das lagoas, do esgotamento sanitário, sim. Sobrou para o meu amigo Jorge Alves pagar, foi uma despesa da gestão passada, 80 foi 90 e tantos mil reais. A compra do terreno, a desapropriação que nunca tinha sido paga. Ele está pagando a desapropriação. Por quê? Porque tudo estava lá, tinha acordo, assinado, laudo, processo, só não fizeram pagar. Então, quando vem uma demanda dessa, nós fizemos uma coisa, vamos pagar. Não tem o que discutir. A despesa é legítima, legal. Nós já tomamos conta do posse da área, fizemos a estação, estão lá os tanques, a estação de bombeamento, está tudo pronto, lá cercado, murado, você de posse. Vai discutir o quê? Uma coisa que você mesmo acordou de pagar. Não teria discussão nem contestação se essas 2 dívidas estivessem devidamente formatadas dentro do que manda a lei e o próprio contrato. Nem o contrato assinado entre a prefeitura e o estabelecimento foi respeitado. Não foi. Ele não cumpriu as cláusulas, a segurança que a prefeitura exige nessa relação. E não é um valor pequeno para você dar de boca, como eu disse antes. É verdade. Um ou outro até que pode até fugir. Acontece. Ninguém é hipócrita de achar mas que todas. Durante um ano de comércio, você com um contrato, não tem um dia que um secretário esteja viajando e ligue e chegou uma pessoa, um funcionário, aí chegou aí, vieram 2 técnicos do IFAM, do TCU, vão vistoriar uma obra aqui, esse no convênio da gente é para hospedar, e hospeda, e manda pagar. Não tem problema nenhum. Quando ele agora, depois que o sujeito se hospedou, faça todo o trâmite, faça assinatura, faça a ficha e vá lá atrás de quem mandou para assinar, para se documentar, para se garantir, para poder receber. Lógico, não vou dizer que. Agora, tudo, um contrato todo, uma quantia exorbitante, 100 e tantos mil reais, e você não tem uma ordem de serviço, aí fica difícil. Agora, doutor, o que a gente fica. Eu tenho certeza que essa pergunta aí são de outros ouvintes também. Em 2014, no primeiro processo,
houve uma cobrança judicial e houve a contestação por parte da Procuradoria. Justamente nessa contestação, não tem aí dizendo que estaria faltando as ordens de serviço, e como é que em seguida ele cometeu do mesmo jeito, procedeu do mesmo jeito, ou seja, fornecendo o serviço em 2015 sem as referidas autorizações. Isso aqui não dá para entender. Essa é porque eu disse, nós não recebemos ainda esse segundo processo. Sim. Mas o que a gente chama de um modus operandi é o mesmo, né? A maneira de operar, a maneira de proceder é a mesma. Não tem diferença entre a primeira e a segunda ação. A diferença na segunda é que ele está cobrando hospedagem. Na primeira ele cobrou comida com contrato de hospedagem. Na segunda ele está cobrando comida num contrato de comida, mas novamente sem. Mas na primeira também não houve autorização, não tinha nenhuma. Não tem nenhuma. É difícil. Não tem a ordem de serviço. Aí fica difícil para a gente atestar e validar uma cobrança dessa. É muito fácil você pegar um vereador e dizer, a prefeitura está dentro. E vamos fazer escárnio e falar em farra diária. Bom, se foi farra, não foi paga. Alguém levou xixo aí. Né? E foi ele. Se foi ele que alguém fez, é como eu disse, a farra favorece a quem dela usufruiu, né? Que bebeu, se comeu, né? Quem mandou, e o comércio. Porque só quem toma prejuízo aí é o erário, de pagar aquilo que não serviu em nada para o povo, se for o caso. Aí, nesse caso, teria caracterizado uma farra. E essa farra tem que ter um responsável. Tem que ter um cidadão que seja apontado e que prove que ele realmente foi que mandou fazer a farra. Cadê a ordem? Cadê o campeonato? Não é só dizer que o serviço foi prestado para a prefeitura também. Resto do serviço prestado. Isso é difícil. Qual o procedimento do município agora, doutor? Contestar. Já foi feito, isso não tem nada o que fazer aqui. Nada. Agora, vou exigir do Ministério Público, exigir assim, pedir ao doutor Adriano, de investigação. Eu estou unindo essa semana, se Deus quiser, levar a cópia do processo, que seja o Ministério do Procedimento, eu vou pedir que ele não deixe a população dúvida. E agora investigue como é que isso tudo se gerou. Tem que investigar. Tem um constrangimento para a prefeitura. Agora eu quero saber quem foi. Isso aí não tem uma pessoa só. Não nasceu, não acredito que tenha nascido somente da cabeça do dono do laçador. Quero saber que história é essa. Os envolvidos serão ouvidos, né? Não, ele é quem tem que declinar, que eu não sei quem é. Porque na administração não tem ninguém atestando essas notas. Tem umas notas lá do laçador empenhadas na prefeitura. Serão pagas. As que estão já no setor lá empenhadas, que eu não sei se tem alguma dessas aqui, certo? Pode ter até alguma dessas daqui empenhadas. Se tiverem, serão pagas. Eu não sei, certo? Pode ser que a documentação toda de alguma dessas notas esteja na prefeitura. Se tiver empenhada, será paga legalmente. Não tenha dúvida disso, certo? Mas, pelo que eu verifiquei lá no mapa, num levantamento sumário, que eu pedi o que tem em aberto da prefeitura, em relação ao laçador, não chega a esse montante, de jeito nenhum. Ok. Dizer que os telefones estão liberados, alguém queira se pronunciar. Tem aqui alguns ouvintes pedindo para interagir aqui. Marcos, pergunte ao doutor Tico, deixa eu ver aqui, Marcos pergunta ao doutor Tico o caso dos medidores do SAI, que querem cobrar o povo lá do velho Chico 1. Está aqui a mensagem, doutor. Se o município já tem um posicionamento a respeito disso. Para mim... A cobrança foi suspensa pelo SAI. Eu não sei porquê, mas o contrato de gestão de toda a operadora, a Eletrobras cobra o medidor, não cobra? Exatamente. A Casal cobra os medidores que instala. O SAI não compra de graça não, compra com dinheiro. O SAI não fabrica dinheiro na água, ele não salta o dinheiro na água, não. O dinheiro tem que sair das contas da gente mesmo. A gente, quando paga a conta de água, está pagando o sulfonato, está pagando o cloro, a barrilha, o sulfato de alumínio, a manutenção das tubulações, a construção das tubulações, a tarifa de água da ANA, da energia elétrica, que é o maior consumo que a gente tem de energia elétrica. Isso. E o hidrômetro, para mim, é uma ilegalidade não cobrar. Para mim, demagogia tem hora e lugar. Esse negócio de estar fazendo demagogia e dizer que vai suspender cobrança, não, tem que pagar sim, tem que pagar, não vejo não,
Nenhum fundamento nisso. Não vai sair nas costas de quem? Quer dizer que vai diluir nas contas dos outros, porque aí vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que tirar. O meu, quando quebra, eu pago. Agora, se vai parcelar a compra do medidor, é outra história. O povo pode ficar caro, R$60, R$80, para uma pessoa de renda mínima. Se comprovado, o SAI pode fazer parcelar, embutido na conta, em 6 parcelas, em 12, enfim. Isso não vem ao caso. O SAI é possível minimizar esse impacto, mas pagar como a conta de água. Se você paga a conta de água, não paga um contador. A conta de água mínima aqui é R$30. Não tem, é muito difícil pagar menos do que isso. É 30. Um hidrômetro é R$60, vai 90, não sei. E vai, divide aí em parcelas e paga. Agora, isentar, eu não vejo fundamento jurídico nisso, não. A informação que deram aí, né, em alguns veículos aí de comunicação, que a obrigação seria da empresa e não do SAI, né? Pronto, aí coisa também, que não existe, né? É melhor dizer que a obrigação da água também é da empresa. Você não precisa pagar, era tudo de graça. E a gente ia pagar com o quê? A autarquia, ela vive do que arrecada. Todo serviço, é um contrato de gestão. Um contrato de gestão. A Eletrobras troca o contador na sua casa, ela não cobra não. Exato. E é só aqui em Alagoas, é no país inteiro. O serviço de água é a mesma coisa, a mesma regra. A mesma regra. A professora Ana pergunta o seguinte, Ana Leide, pergunta o seguinte, Marcos, pergunta ao doutor Tico, em relação à greve da educação, se a justiça já foi provocada pedindo a legalidade da greve. Essa matéria não está entregue a mim, eu designei as 2 procuradoras. Sim. Essa semana eles estão voltando. Eu não tenho informação se já foi demandado ou não, porque, até pelo fato de eu ter sido presidente do sindicato em período recente, eu não me senti à vontade, em Cavalheiro, de enfrentar esse assunto. E eu, como procurador, que continuo sendo advogado, né, na verdade eu sou regrado pelo Estatuto dos Advogados, eu posso me abster de participar de determinado processo, de avaliar determinada questão, por razões de foro íntimo. E eu avoquei isso no despacho do processo que foi submetido a mim. Eu preferi avocar motivo de foro íntimo de não tratar de assunto de greve, porque eu tenho 3 colegas procuradores que são tão competentes quanto eu que podem tratar desse assunto. Então, sobre assunto de greve, como eu já dei um despacho nos autos, me colocando como uma pessoa, por razões de foro íntimo, como procurador que não me manifestaria sobre a matéria, e já dei conhecimento ao chefe do executivo sobre isso, eu fico aí devendo essa resposta, mas posso, assim, sondar das colegas, ter a informação e te repassar, Marcos, das colegas Sheila e Sandra, que foram as colegas que eu designei para tratar dessa questão. Doutor, eu estou satisfeito com a entrevista. Tem gente aí, o telefone não, né? Tem ouvinte? Tem pergunta aqui, deixa eu ver. Marcos pergunta ao doutor Tico se ele tem alguma posição sobre os salários de 2012. Não. Eu não tenho posição sobre o salário de 2012. Sei que... E as horas extras, né? Algumas secretarias receberam, não sei se todas, mas tem parte disso que já foi pago. Alguma informação que eu tenho nesse sentido, mas não tenho maiores informações, até porque é uma informação da Secretaria de Finanças. Eu quero dizer que as pessoas que tiveram os nomes aqui citados durante essa entrevista, que terão o mesmo tempo, né, para que possa vir aqui e fazer suas colocações, né? Doutor, eu estou satisfeito, agradecer mais uma vez, né, a gentileza do senhor estar aqui no programa, sempre que a gente tem procurado, o senhor tem nos atendido, né, como a todos da imprensa, e dizer que os microfones sempre estarão à inteira disposição. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Obrigado, Marcos. É só lamentar a ocorrência do episódio, principalmente, como eu disse a você, né? Nós vivemos numa cidade pequena. É verdade. Envolve pessoas que nós temos um carinho, uma afeição, um convívio diário. É o que eu digo sempre. Eu gostaria muito, às vezes eu fico muito magoado, às vezes com uma certa falta de respeito com o trabalho da gente na Procuradoria. É uma missão que não é fácil. Você se deparar com ações como essa, né, em que você, de toda sorte, representa o órgão, embora que eu mesmo não tenha patrocinado, eu não vou patrocinar as 2, mas sou obrigado a responder pelo órgão como geral, né, e você tem, às vezes, o dissabor de se confrontar com os irmãos, né, com as pessoas queridas que você tem, como é esse caso, eu
não serei aqui de maneira nenhuma dissimulada de dizer que não é um constrangimento por se tratar de uma pessoa, do Torgival Vasconcelos, que é uma pessoa que eu tenho pessoa querida, né? Querida, e por mim principalmente eu tenho um respeito e admiração grande muito cidadão, grande, grande cidadão, um homem de bem que começou, como toda a família, aqui tem umas famílias... Trabalhador. Ontem eu tive com uma determinada família, a família Catum, o pessoal eu conheço muito, eu digo, olha, tem família assim, que você encontra aquele perfil de trabalho, de luta, um povo que você pode tratar, um sobrenome forte, que você trata e cumpre com as coisas. Isso é muito importante, são pessoas boas, você não vê uma maldade, eu lamento a situação, como disse, se houve alguma falha, né? Por parte do preto, gerou também, em parte, esse incidente. Então, assim, esses são os argumentos que a Prefeitura tem, são os argumentos jurídicos, são os argumentos que estão por escrito nos processos. Especificamente o que está no processo. Estou dizendo aqui que é verdade, nem o que não é verdade. Eu não estou dizendo aqui que o sujeito não prestou o serviço ou deixou de prestar. Eu estou dizendo que documentalmente, aos olhos da lei, da aplicação da lei, do contrato administrativo, existem essas